No vídeo anterior, eu falei sobre Deus ter nos chamado por cabeça, semelhante a Jesus, e não por cauda, semelhante a Adão, semelhante a serpente, semelhante a Satanás, semelhante ao dragão vermelho. Eu expliquei a primeira parte da revelação. Mas eu tenho que explicar quem é Adão, para que vocês tenham melhor compreensão da revelação. Dan foi um dos 12 filhos de Jacó e fundador da tribo de Dan. A Bíblia dá poucas informações sobre quem foi Dan, mas registra alguns fatos importantes a respeito da história da tribo de Dan. Dan era filho de Bila, serva de Raquel. Raquel foi estéril durante muitos anos, e naquele tempo havia o costume de uma esposa que não pudesse engravidar conceder sua serva pessoal a seu marido, para que ele pudesse ser pai e ela pudesse ser mãe legal da filha da serva, no caso Bila. A Bíblia relata que Dan, ao nascer, passou a pertencer a Raquel e a filha de Jacó. E Dan cresceu e foi pai de um filho chamado Uzim, em aramaico, e Suão, em hebraico. Está em Gênesis, capítulo 46, verso 23, e no livro de Números, capítulo 26, verso 42. Agora preste atenção numa coisa. Nós vamos ver Jacó abençoando seus filhos, inclusive Dan. No livro de Gênesis está o registro das bênçãos proféticas de Jacó sobre seus filhos, Gênesis 49. Essas bênçãos falavam do futuro da descendência de cada filho de Jacó, na composição da nação de Israel. Em outras palavras, profeticamente, as bênçãos de Jacó sobre seus filhos pronunciavam a história das tribos de Israel. Isso era profético, era uma revelação de Deus a Jacó. Agora, vamos falar especialmente sobre Dan e a bênção patriarcal de Jacó para Dan. Essa bênção foi o seguinte, está registrada em Gênesis 49, versos 16 e 17. Eu sempre peço para vocês pegar caderno, caneta e anotar as passagens bíblicas. Lá está escrito: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Bom, eu sei que em cima disso tem os que pregam a verdade, tá? E Deus os coloca por cabeça, e tem os que pregam a mentira e Deus os coloca por cauda. A gente vê aí diferentes interpretações, sobre esse texto bíblico. Mas eu vou te dizer uma, tá? Eu vou te dizer uma baseada em fatos e baseada nas características apresentadas no Gênesis 49. Presta bem atenção. A tribo de Dan, por algum tempo, executou a justiça entre os filhos de Jacó. Inclusive Sansão, um dos juízes de Israel, pertencia à tribo de Dan. Está em Juízes, capítulo 13. Então, se cumpriu essa parte em que Dan julgaria o seu povo. Por algum tempo julgou mesmo. Em segundo lugar, a tribo de Dan é comparada a uma serpente traiçoeira que morde os calcanhares do cavalo para derrubar o seu cavaleiro. Isso faz referência à agressividade do povo da tribo de Dan. Embora a tribo de Dan fosse pequena em comparação às outras tribos, ela era muito astuta e perigosa. Ela era venenosa.
ao ponto de atacar mortalmente nações muito maiores que sua tribo. Isso está em Juízes 18. E isso está em harmonia com as palavras de Moisés, ao se referir a Dan como um leãozinho que haveria de saltar de Bazã. Bazã, basilisco, cobra, serpente. Deuteronômio 33, verso 22. Agora veja bem. Dan recebe um pedaço de terra. Pequeno. Ia ser uma tribo pequena. Mas aí eles não ficam satisfeitos. E olha que era junto ao mar. Então ele soube que as outras 11 tribos se uniram para vencer inimigos. Eles foram chamados, mas não foram. Estavam mal intencionadas, essa serpente. As 11 tribos foram lutar e Dan se estabeleceu no território de Efraim, de Benjamim e de Judá. Também em frente ao mar Mediterrâneo. Isso está em Josué, capítulo 19, verso 40. Quando eles venceram a guerra e voltaram, estava lá, esposaram. Como eles eram serpentes venenosas, brigões, marrentos, a tribo de Efraim, Benjamim e Judá não discutiu com eles. Deixou eles lá e ficou por ali. Tá? E o povo que ficou lá na terra, que foi dado, foi um pouquinho de pessoas de outras tribos. Essas pessoas na terra de Dan nunca foram importunadas por ninguém. Ninguém. E aí o povo de Efraim, de Benjamim e de Judá, que estava lá, ficaram satisfeitos. Nunca houve problema com ninguém. Dan nunca ia ter problema naquelas terras ali. Nunca. Mas, por ser serpente venenosa, traiçoeira, se infiltrou ali nas terras de Efraim, Benjamim e Judá. O que aconteceu? Eles foram pressionados pelos amorreus. Como os amorreus dificultaram a posse daquela terra. Estavam sempre em perigo, sempre lutando, sempre matando e morrendo, sempre tendo problema, não dormiam em paz, suas mulheres não dormiam em paz, seus filhos não dormiam em paz, seus parentes não dormiam em paz. Aí a tribo de Dan entendeu que fez merda, fez caquinha. E começou a procurar um território maior para se estabelecer. E foi assim que os danitas, como são frequentemente chamados, né, os membros da tribo de Dan, se estabeleceram no extremo norte da Palestina, na região da antiga cidade de Laís. Os danitas conseguiram tomar a cidade, matou seus habitantes, reconstruiu a cidade a seu modo. Está em Juízes, capítulo 18. E essa cidade se tornou a cidade que é identificada nos textos bíblicos como cidade de Dan. Mas, mesmo assim, alguns remanescentes da tribo de Dan resolveram permanecer em seu território original. Foram para lá. E os que foram para lá se deram bem. Não tiveram problema algum com alguns efraítas, benjamitas e judaítas, né? Que estavam lá. Mas como eles eram serpentes venenosas, traiçoeiras, começaram a dar problema para esse povo. Aí esse povo voltou para suas terras, Efraim, Benjamim e Judá. Agora veja bem. Como a cidade de Dan, a maior, estava lá no extremo norte, perto da Síria, algumas vezes a Bíblia usa a expressão de Dan até Berseba, que está no extremo sul, perto da Arábia Saudita, perto do Egito, para indicar os limites norte e sul. Entendeu? Da terra ocupada pelos israelitas. E um pouco mais para baixo e um pouco mais para cima tem a Nazaré, tá? Perto do norte, e tem o Belém, perto do sul. Bom, agora vem a parte pior dessa serpente venenosa. Esses religiosos danitas estabeleceram um santuário com um sacerdócio que aceitou se corromper por dinheiro, com a idolatria.
que tinha já naquelas terras ali, daquele povo que eles mataram. E naquele tempo, o centro da adoração a Deus estava em Siló, onde ficava o tabernáculo. Mas os danitas resolveram ter o seu próprio centro de adoração, numa atitude clara de desobediência, né, ao Senhor, conforme está registrado em Juízes, capítulo 18. Mais tarde, já no tempo da monarquia, onde já havia rei Davi, Salomão, e aí estava o rei Jeroboão, estabeleceu naquele mesmo lugar o culto ao bezerro de ouro. Dan prestou culto ao bezerro de ouro, reafirmando a posição idólatra e desobediente, né, a palavra de Deus, que já havia condenado o bezerro de ouro lá no deserto, diante de cada tribo. Né? Esse registro se encontra em 1 Reis 12, do verso 28 ao 30. Aí muita gente hoje diz assim, o anticristo virá de Dan. Né? Muita gente hoje pensa nisso. E por que eles pensam isso? Isso começou com um cristão por nome Irineu, nos tempos aí bem longínquos, mas depois de Cristo. Né? Aqueles períodos onde tinha Lutero, John Wood, essa galera aí. Irineu veio com essa ideia. E ele baseou sua interpretação sobre alguns detalhes bíblicos, como, por exemplo, a agressividade de Dan, profetizado nas palavras de Jacó, em Gênesis 49, verso 17. Então ele acha que o anticristo vai ser agressivo, vai mandar matar muita gente. Então só podia ser um danita, um judeu de Dan. Em segundo lugar, a profecia de Jeremias sobre o julgamento de Judá, que diz que desde Dan ouviremos os ruídos de seus cavalos velozes. Jeremias 8, verso 16. E parece que o anticristo traz consigo as questões dos cavalos. Cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo vermelho, cavalo preto. Outra coisa também é o fato de que a tribo de Dan foi eliminada da lista das tribos citadas no livro de Apocalipse. Apocalipse 7, ela foi eliminada, não está lá. Entendeu? Dos 144 mil não tem danitas. Ela foi substituída. Entendeu? Então, a gente tem que estar olhando a questão alegórica, a exegese, né? A profecia, né? Dan está no norte, do norte virá o anticristo, né? E, bom, a gente, ao ler a lista modificada das tribos de Israel, no livro de Apocalipse, né? Justamente a gente vê uma censura contra a idolatria. Deus condena enfaticamente a idolatria, o comportamento idólatra de qualquer um, principalmente da tribo de Israel, Dan. Em Apocalipse 21, verso 8 e Apocalipse 22, verso 15, a gente vê que a idolatria leva à feitiçaria, leva à rebeldia, leva ao engano, ao engodo, leva à farmácia, farmacon, farmaqueia, né? Que é traduzida aí por feitiçaria. Né? Leva a uma injeção letal de uma serpente. Uma picada letal de serpente. Dan vai picar geral. Essa serpente vai ser venenosa, vai picar geral. Já na tribulação, quem não aceitar ser picado vai ser morto, decapitado. Ou vai ter que fugir vivo. Até Jesus voltar pela segunda vez, pisando na terra, comigo e contigo. As tribos de Dan, ela foi dominante no Reino do Norte. E marcada pela idolatria. É por isso que não aparece na relação das tribos no Apocalipse. E ainda vale lembrar que os danitas violaram a aliança
ao preferir outra terra, né, a do Efraim, a de Judá, de Benjamim, né, outra terra, a terra que o Senhor lhe deu por herança. Rejeitaram. Tudo que os danitas fizeram ao se retirar da terra de sua herança foi desaprovado por Deus. Não contou com a aprovação divina. Além disso, vale lembrar que as tribos do norte foram tão dispersadas, né, e nos tempos do exílio, né, que não há nem mais como traçar uma linhagem confiável de uma tribo específica. O que dirá de Dan? Então, Dan agora, de fato, só vai surgir no cenário como serpente para picar muita gente e matá-la por meio do veneno ou da decapitação. Então, a gente está pregando a verdade como cabeça. E a maioria está pregando mentira como cauda, filho de serpente. Amém.